Se vocês já tiveram a oportunidade de ler o monólogo de Hamlet, vocês vão se deparar com uma grande questão. A questão do ser e não ser, que há de ser o dilema de Shakespeare. O tal do escolher entre o ser ou não ser. Mas isso não pode ser simplificado demais, sabe? Porque não se trata de uma escolha binária. Estamos fazendo referência à integração de ambas as partes. Porque ser e não ser coexistem. Coexistem paradoxalmente no sujeito humano. O sujeito humano, ele é feito de contradições que não podem ser separadas. O sujeito humano, ele é mesmo esse múltiplo e esse uno ao mesmo tempo. Ele é complexo, ele é integrado. Então não é sobre escolher um lado ou outro, porque na verdade, somos um conjunto desses paradoxos. E quem consegue viver com as contradições, que são fundamentais da vivência, da experienciação do sujeito humano, vida e morte, sanidade e insanidade, o divino e o profano. Quem consegue se abrir para experienciar isso, atinge uma compreensão muito profunda do que é ser sujeito humano. O sujeito humano, ele é simultaneamente todas essas coisas, sabe? E é muito sobre suportar essa dualidade, porque isso de fato é parte da experiência do viver. A integração desses opostos parece de fato ser o caminho para entender a humanidade. É tanto que a psicanálise, ela não fala do indivíduo, ela não traz esse termo na sua literatura. Por quê? Porque o sujeito humano não é um ser indivisível e coeso, sabe? E indivíduo vem muito disso, Indivíduo, indivisível, coeso. E o sujeito humano, ele não é assim, Então, a psicanálise fala do sujeito humano enquanto dividido, E como eu falei, o termo indivíduo sugere algo uno, algo indivisível. E para a psicanálise, o sujeito humano não é definitivamente essa entidade coesa e unificada. Desde Freud, o sujeito humano ele é visto como atravessado. Ele é atravessado por forças inconscientes que o dividem. E a ideia central é que o consciente ele não tem esse pleno controle sobre si mesmo, sabe? Há um outro dentro de nós, que fala em nós, que pensa em nós, que é o inconsciente, que age e muito nos nossos desejos, nos nossos medos, nos nossos impulsos. Lacan aprofunda de modo muito significativo essa noção ao falar do sujeito dividido pelo desejo. Para ele, o sujeito ele é dividido entre o que ele pensa ser e aquilo que, de fato, o inconsciente revela ser. E o inconsciente revela ser por meio de lapsos, de sonhos, de sintomas. Então, há sempre uma lacuna. Há uma lacuna entre o sujeito que é consciente e o seu desejo inconsciente, o que vai gerar essa divisão interna.